Hoje estava lendo dentro da minha rotina diária, que eu vou te contar um pouco, estava lendo o livro Atitude Mental Positiva do grande autor Napoleão Hill e W. Clement Stone. Um livro sensacional, eu li já 4 vezes o livro e sempre que leio parece que estou lendo de zero. A ideia de ler um livro é estudar ele, né? Então eu leio um livro várias vezes. Antes eu estava naquela história de ler muitos livros, é uma questão do ego, mas agora realmente estudo os livros para aprender deles, tá? E eu estava lendo o livro, capítulo 7, tá? Aprenda a ver. Antes quero te fazer uma introdução, te contar um pouco da minha rotina para que você entenda a linha de ideia aqui, ó. Sempre que eu acordo, 5h30 da manhã, eu tomo meu chá com antioxidantes, tá? E eu escrevo, eu pratico o hábito da gratidão, eu escrevo no meu caderno, na minha agenda, eu escrevo uma folha de coisas pela qual eu sou grato. E hoje, lendo esse capítulo, percebi que realmente eu não estou praticando a gratidão de maneira tão intensa e tão pontual como deveria. E talvez você possa pegar essa ideia que eu peguei hoje e também começar a praticar isso. Primeiro, se você não pratica a gratidão, eu te recomendo que faça isso e faça isso bem de manhã para que você ative seu SAR, Sistema Articular Reticular, para buscar coisas para ser mais grato. Quando você faz isso, você pensa positivo de manhã. É um sistema que tem o nosso lóbulo frontal, você começa a buscar coisas pelas quais, para você ser grato. Essa é a mensagem. Outra questão, eu pratico também a gratidão através desse objeto de gratidão, né? Eu tirei isso do documentário O Segredo, ok? Livro, documentário O Segredo, tem uma parte onde ele conta, alguém usou uma pedra para ser grato, e eu tenho isso no bolso, isso é um objeto que eu quero te contar essa história, em algum momento eu vou contar essa história, não quero que o vídeo seja muito comprido, mas eu encontrei esse objeto em um momento bem complicado da minha vida, 3 anos e meio aproximadamente, estava andando na praia com o Orion e encontrei esse objeto que eu não sei o que é, se é uma semente, não sei o que é, tá? Mas é muito bonito e eu tenho aqui no meu bolso na maioria dos dias, tá? E quando eu passo minha mão pelo bolso, aí eu lembro de algo, okay? Lembro de lembrar de algo pelo qual ser grato. Nossa, tem feito uma diferença enorme e recomendo que você faça isso, tá? Então vamos lá. Hoje, capítulo 7, ele fala de uma história de um sujeito chamado George Campbell, né? Ele nasceu cego, nasceu com catarata bilateral, certo? Eu vou resumir aqui bastante, bilateral cognitiva, né? Congênita. Então, nasceu com isso, nasceu cego, tá? Não tinha referência de visão, importante falar isso. E olha que interessante, chegou um momento da infância dele, onde ele estava brincando com um amiguinho, e o amigo esqueceu que George era cego, e jogou uma bola, mas ele avisou, fulano, cuidado, tal. Agora, George ficou com isso na cabeça, putz, como que fulano sabia que essa bola ia bater em mim? E ele perguntou para a mãe, como é que fulano soube que essa bola, com antecedência, que essa bola ia bater em mim? Ixi, a mãe falou, beleza. Teria 8, 9 anos talvez, não fala aqui, mas imagino isso. E ela sentou o menino, explicou de uma maneira magistral. A mãe deve ter estudado, sei lá, naquele tempo não se estudava, mas ela deve ter sabido sobre neurociência, PNL, porque ela utilizou metáfora, utilizou figuras de linguagem para conseguir explicar de maneira correta para o menino. Então, ela sentou, George, sente aqui, me dá sua mão, pegou a mãozinha do menino, vou resumir, tá? E começou a contar os dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, pau. Beleza? Os dedinhos. Então ela falou, esse dedinho é para a audição, esse dedinho para o paladar, esse para o tacto, papapá, e chegou o dedinho da visão, né? Então ela explicou o seguinte, Campbell, você é diferente, ok, das outras crianças. Porque e dobrou o dedinho que ela escolheu para a visão, porque você não tem os 5 sentidos. É como o que estou fazendo agora com a sua mão, então você não tem os 5 sentidos. Mas, presta atenção, George, ela deixou o dedinho assim, né, dobrado, e colocou a bola na mão do menino. Segura. E ela apertou com a mão dele, apertou a mão do menino. Segura aqui, ó. Você conseguiu segurar? Sentir? Sim. Bom, eu quero que você lembre sempre disso. Não importa que você não tenha os 5 sentidos. Não tem nada que você não possa abraçar. E não tem nada que você não possa fazer. Interessante. Agora, em um momento aqui, ele George fala assim, ó. Nenhum de nós consegue entender o que é a visão
a menos que tenhamos ficado sem ela. E aqui eu lembrei de duas coisas. Caramba, eu preciso, porque eu acabava de praticar a gratidão, né? Quando estava lendo o livro, talvez por isso eu fiz a conexão. Eu falei, ups, não estou praticando a gratidão de maneira tão intensa, tão específica. Então, voltei para meu caderno, obrigado, porque eu consigo enxergar, eu consigo ver, ainda que com óculos, eu consigo ver. Obrigado porque eu consigo falar, obrigado por meus dentes, são bonitos pra caramba, né? Ou minha audição, e coloquei todo esse detalhe. E muitas vezes, quando temos algo tão de costume, que a gente não dá importância, até que por alguma razão acabamos perdendo. Acontece com o relacionamento, acontece com o nosso emprego, com o nosso negócio, nosso trabalho, X. Então, é importante levar a gratidão a um contexto muito mais profundo. Mas eu também lembrei um período da minha infância, eu tinha talvez 11 anos, 10 anos, talvez 10, 9 anos. Eu estava brincando com meu irmão e ele jogou um chinelo fininho, tá? Bateu no meu olho direito e teve um derrame interno, ele rompeu, esse chinelo rompeu a minha córnea, que ainda tem uma cicatriz. De vez em quando aparecem assim umas questões pretas assim na minha visão. Eu tenho que ter muito cuidado, né? Com soco, com coisa, por isso que eu não virei boxeador, né? Brincadeira. Aí eu lembrei, eu fiquei 20 dias, ou 25 dias fiquei, com meus olhos cobertos, né? E foi um período bem traumático, bem difícil, né? Depois visitando o médico, indo para o médico e tal. Minha visão depois desses 25 dias ainda não voltou, tá? Ela voltou 2 meses depois, talvez, porque acabou voltando totalmente e ainda tem umas sequelas desse trauma, tá? Esse eu queria te compartilhar. Então, sobre ser grato por coisas simples como essa, certo? E também esse livro, como é sobre aprender a ver, ele conta aqui sobre ver. Muitas vezes passamos a vida toda sem enxergar coisas, sem entender coisas. Então, olha que maravilhoso. Em um certo momento da vida dele, 18 anos, ele estava passando mal, levaram no médico, estou falando de Jorge, tá? Da história. E o pai se entera que tem um tratamento experimental, uma cirurgia e tal, que ele pode fazer para melhorar a visão. Tinha risco, mas tinha mais benefício. E fizeram 4 cirurgias em um lapso de 6 meses, tá? Quando acabou a última, obviamente, né? Tinha os olhos cobertos, assim como eu fiquei naquele momento. E quando chegou o momento de ver se a cirurgia tinha dado certo, tiraram, né, essa proteção que ele tinha, essa bandagem, essas coisas que estavam cobrindo os olhos, né? E ele viu um clarão branco. Estou resumindo aqui, tá? Ele viu um clarão branco, sim, porque ele não tinha referência, não tinha. Agora vou entrar em outro tema aqui. Ele não tinha referências, tá? Sobre ver coisas. Até que ele vê uma imagem aqui na frente dele, e ele não sabe o que é, não entende, porque não tem referência para isso. E a mãe pergunta, Jorge, você está vendo? Aí ele soube que era a mãe dele que estava do lado dele, porque ele conhecia, o cérebro dele tinha como referência a voz da mãe. Então, olha, maravilhoso. Aqui, queria te ler isso aqui, ó. Ver é um processo que se aprende, tá? Mas Jorge também aprendeu algo muito útil para qualquer pessoa interessada em um estudo da atitude mental positiva, AMP, né? Ele nunca esqueceu o dia que viu sua mãe no quarto de hospital, de pé diante dele, e não soube quem ela era, ou sequer o que ela era, até ouvi-la falar. O que vemos, Jorge ressaltou, é sempre uma interpretação da mente. Temos que treinar a mente para interpretar o que vemos, certo? Então, aqui um doutor fala assim, ó, a maior parte da visão não é feita pelos olhos em absoluto, diz o doutor Samuel, doutor X, né? Ao descrever o processo mental da visão, os olhos atuam como mãos que chegam lá fora, pegam as coisas sem sentido, ok? E trazem-la para o cérebro. Ela então transfere as coisas para a memória, onde temos referências, só quando interpreta em termos de ação comparativa, nós realmente vemos alguma coisa. Então fala aqui também assim, ó, alguns de nós passam pela vida vendo muito pouco do poder e glória ao nosso redor. Não filtramos adequadamente
por meio dos processos mentais do cérebro, as informações que nossos olhos fornecem, ok? Então, isso aqui serve para nós entender que temos que estar constantemente nos expandindo, temos que estar constantemente nos expondo a informação diferente, até desconfortável, experiências desconfortáveis, para estar constantemente em processo de crescimento e expansão de nossa mente, ok? De nossa memória, porque senão a gente não vai ter capacidade de enxergar coisas, ok? De compreender coisas, e dessa maneira podemos não estar evoluindo, podemos não estar aproveitando oportunidades. Eu lembro que uma vez eu estava lendo algo sobre física quântica, alguma coisa, vendo um vídeo, um documentário era, né? E estavam contando que quando o tempo da colonização, quando Colombo chegou, né, a ilha X que ele chegou, os índios que estavam, os indígenas, perdão, que estavam lá, o chefe da tribo, ele estava percebendo que tinha algo diferente. A água, ela estava, a maré, né, estava diferente. O ar estava diferente. Sensibilidade. Mas ele não conseguia enxergar os barcos, porque ele não tinha referência para os barcos. E ele não tinha referência para esses indivíduos brancos que chegaram em essas embarcações com essas roupas. Conseguiu perceber, pessoal? Então, nós temos que estar constantemente alerta para nos permitir, e sim, será que tal coisa? Será que eu posso fazer tal coisa? Será que essa pessoa está vendo algo que eu não consigo ver, que eu não consigo compreender? Deixa-me ouvir para ver o que essa pessoa tem para me contar. Deixa eu ver essa proposta, deixa eu ver essa oportunidade para eu entender mais sobre isso. Eu te falo isso porque dentro do meu negócio, como distribuidor independente, nós constantemente, afortunadamente cada vez menos, né? Quando nós vamos falar com alguma pessoa sobre nossa proposta, sobre nossos produtos, tem pessoas que já emitem uma opinião e quando você indaga o que ela tem de informação, você percebe que o que ela tem são apenas conceitos vagos de lo que realmente é nossa nutrição e nossa proposta, e muitas pessoas acabam perdendo oportunidades. Tem médico, tem nutricionista que não se atualiza e acabam perdendo o prazer da informação, e eles dizem para algumas pessoas, não faz isso ou evita isso, porque vai te fazer mal. Mas qual é a sua referência? Você experimentou, você testou, você leu estudos? Não. E da mesma forma, sobre nosso negócio, nossa proposta de negócio é diferente de tudo que você talvez vê por aí. Quando nós falamos de marketing multinível ou mercadeo em redes, é algo diferente de um negócio tradicional e é algo diferente de um emprego, porque não é um emprego, não é um CLT. Então, isso vai contra os conceitos difundidos desde tua infância, ok? Inclusive tua adolescência, sobre estudar, trabalhar, esperar uma aposentadoria X, né? Ou abrir um negócio tradicional com um local físico, com empregados e tudo mais, né? Não, nosso negócio é diferente. Então, lamentavelmente, também digo, muitas pessoas perdem oportunidades porque não conseguem enxergar, não têm informação ou registros para interpretar de maneira correta essa proposta. Então eu sempre digo para as pessoas, senta aqui, você dá uma oportunidade, escuta, vê o que eu tenho para te dizer e depois você tira suas conclusões quando você someta essa informação aos registros que você tem. Talvez você não tenha registro até hoje e o que eu te planteio te desperta um interesse, talvez te ativa uma sublime insatisfação que te faz entrar em ação e enxergar possibilidades maiores das que você tem alcançado até agora. Deu para entender, pessoal? A grande sacada do que te contei agora desse capítulo, temos que aprender a ver. E finalizando, também praticar a imaginação. Temos que praticar a imaginação. Tudo que se criou até hoje, essa mesa, esse telefone, esse suporte que está segurando, esse microfone, tudo, veio da imaginação de alguém e posto em prática, executado e trazido para a nossa realidade manifesta que nós estamos aproveitando agora. Deu para entender, pessoal? Não fique apenas
no mundinho conhecido. Tem muito mais lá fora que com certeza nós não estamos conseguindo enxergar porque não temos capacidade para interpretar. Ainda não temos registros para interpretar esse mundo incrível que deve estar lá fora. Beijo no coração. Tchau.